Meu nome é José. Nasci e cresci em uma família judia. Naquele ambiente, fomos ensinados desde a infância a ouvir não apenas palavras, mas também o que as pessoas silenciam. Meu velho avô repetia muitas vezes uma sabedoria para mim. Joseph, você pode dar aos outros, mas somente enquanto, depois de fazer isso, você ainda permanecer você mesmo. No entanto, agora vejo com tristeza quantas pessoas, ao se aposentarem, parecem despir a última armadura com as próprias mãos. Eles doam suas casas aos filhos, doam suas economias, doam o direito de tomar decisões. Parece-lhes que é assim que ajudam, mas na realidade tornam-se simplesmente convidados das suas próprias vidas. Hoje vou falar sobre coisas que você não deve abrir mão na velhice em hipótese alguma. Estas não são teorias de livros, mas regras de vida severas que o ajudarão a não se perder. Se você já se pegou pensando aquele pensamento traiçoeiro: talvez eu não tenha mais o direito de querer algo para mim. Então você deve assistir a este vídeo até o final, porque o pensamento mais importante que vou expressar no final irá virar de cabeça para baixo sua compreensão da velhice e mostrar-lhe como permanecer não um fardo, mas uma pessoa cuja palavra na família ainda tem um peso enorme. A primeira regra é sobre ritual sagrado. Lembre-se, nunca e sob nenhuma circunstância, sacrifique seus pequenos hábitos diários pela conveniência de outras pessoas, mesmo que essas pessoas sejam sua família. À primeira vista, isso parece um pouco. Ao que parece. Qual é o problema se hoje eu não tomo meu café da manhã em silêncio, porque minha filha me pediu com urgência para cuidar do meu neto? Ou o que acontecerá se eu pular minha caminhada noturna, porque meu genro passou por aqui sem avisar? Mas é exatamente aqui que reside a enorme armadilha. Seu ritual não é apenas uma xícara de chá ou ler jornal. Esta é a estrutura do seu dia. É isso que mantém suas costas retas e sua mente calma. Assim que você começa a quebrar essa estrutura diante da primeira demanda das pessoas ao seu redor, você envia a si mesmo e ao mundo um sinal terrível. Meu tempo não me pertence. Sou apenas uma função. Sou pessoal de serviço. Se você levantou da mesa sem terminar de comer porque foi chamado, você já perdeu. Se você abandonou um livro que lhe te interessa porque alguém ficou entediado, você desvalorizou seu interesse. Aos poucos, seu dia se transforma em um caos, onde você simplesmente reage aos pedidos de outras pessoas em vez de viver sua própria vida. E o mais perigoso é que os entes queridos se acostumam muito rapidamente com isso. Eles param de perceber que você tem seus próprios assuntos e começam a pensar que você está sempre livre e apenas esperando instruções. Lembro-me bem de como meu avô seguiu essa regra. Ele tinha sua própria lei imutável que todos em nossa família barulhenta respeitavam, dos mais novos aos mais velhos. Todas as manhãs, exatamente às 7 horas, ele saía para a varanda, sentava-se na cadeira de vime e tomava chá com limão. Isso durou exatamente 40 minutos. Durante esse tempo, você não podia abordá-lo com perguntas, não podia pedir ajuda, nem mesmo gritar alto por perto. Certa vez, quando eu tinha uns 10 anos, parentes distantes vieram nos visitar. Houve comoção na casa. Todos precisavam ser acomodados e alimentados. Alguém estava chorando, alguém estava rindo. Minha mãe, toda nervosa, correu até o avô, que como sempre estava sentado com seu chá, e pediu-lhe que fosse urgentemente à loja comprar pão, porque os convidados estavam com fome. O avô colocou lentamente o copo no pires, olhou para ela com seu olhar calmo e pesado e disse uma frase que ficou na minha memória para o resto da vida. Ele respondeu: "Filha, neste momento estou ocupado com a coisa mais importante." E ele não se levantou até que seus 40 minutos tivessem passado. No início, os parentes sussurraram que ele estava orgulhoso, mas depois percebi uma coisa incrível. Foi justamente ao avô que todos pediram conselhos. Foi precisamente a sua palavra que foi lei. E era justamente ele quem eles mais respeitavam.
porque uma pessoa que respeita o seu tempo e os seus rituais faz com que os outros também a respeitem. Então, hoje mesmo, determine o seu momento sagrado para você mesmo, que seja meia hora pela manhã ou 1 hora à noite. E guarde-o como se a sua vida dependesse disso, porque para falar a verdade é exatamente assim. A segunda regra do novo casaco. Lembre-se de uma vez por todas. Nunca faça a transição para aquele modo terrível e destrutivo que em nossos círculos é chamado de modo desgastante. Não se trata de moda, nem de trapos, e certamente não se trata de tentar parecer jovem. Trata-se do seu direito de ocupar espaço neste mundo. Muitas vezes, mal tendo ultrapassado o limiar dos 60 ou 70 anos, uma pessoa de repente decide que seu tempo de brilhar acabou. Eles abrem o armário, olham um bom terno ou um vestido elegante e pensam: vou guardar isso. Isto é para uma ocasião especial. Por enquanto vou usar uma jaqueta velha, ainda é forte, só os cotovelos estão desgastados, mas serve para a dacha ou para essa loja. E imperceptivelmente, passo a passo, esse estilo dacha se insinua na vida cotidiana. Você começa a andar com suéteres esticados, com calças que perderam a cor, com sapatos que imploram por mingau, mas pelo menos confortáveis. Você diz a si mesmo: é mais fácil para mim assim. Ninguém olha mais para mim. Mas isso é uma mentira. Você olha para si mesmo e o que vê no espelho comanda diretamente o seu bem-estar. Quando você veste coisas que parecem roupas de segunda mão, suas costas se curvam involuntariamente, seu olhar desaparece e seu andar se torna arrastado. Você envia um sinal ao seu corpo. Estamos nos preparando para a partida. Não participamos mais da celebração da vida. Somos material usado. E o corpo obedientemente começa a envelhecer mais rápido, adoece com mais frequência e enfraquece. Além disso, as roupas são a sua armadura social. As pessoas, infelizmente, julgam pela aparência, e essa regra funciona até o último suspiro. Se você parecer um parente pobre, será tratado como um parente pobre, com pena, mas sem respeito. Você será empurrado em filas, os médicos irão ignorá-lo, seus próprios filhos deixarão de vê-lo como o chefe da família e começarão a vê-lo como um dependente que só precisa ser alimentado e vestido com algo prático e sem marcas. Há uma sabedoria antiga que diz: as roupas de um homem sábio devem ser mais limpas e melhores do que as de um jovem, pois sobre um jovem brilha a própria juventude, mas sobre um mais velho deve brilhar a honra. Um casaco novo comprado especificamente para você, não para seus netos, é um manifesto. Você está declarando ao universo: tenho um futuro, pretendo viver, caminhar, conhecer pessoas e agradar a mim mesmo. Isso dá uma energia colossal. Não se atreva a guardar suas melhores coisas para a morte. Você precisa usá-los agora, enquanto está vivo, aquecido e capaz de sentir o toque de um bom tecido na pele. Vou contar uma história que aconteceu não com meu avô, mas com minha vizinha do patamar, que se chamava Bela Solomonovna. Na sua juventude e maturidade, esta era uma mulher de estatura incrível. Ela trabalhava como bibliotecária-chefe, e mesmo tirando o lixo, parecia que estava indo para uma audiência com a rainha. Um chapeuzinho, luvas, sapatos sempre engraxados. Nós, vizinhos, sempre acenamos respeitosamente para ela e seguramos a porta. Mas quando Bela completou 75 anos, algo quebrou dentro dela. De repente, ela decidiu que estava velha demais para coisas bonitas. Ela me disse uma vez, quando nos conhecemos: Joseph, por que eu deveria gastar dinheiro? Não preciso mais de nada. É melhor reservar esses fundos para o casamento da minha neta e andar por aí com o que tenho. E sua transformação começou. Primeiro os chapéus desapareceram, sendo substituídos por um lenço cinza disforme. Então, em vez de um casaco elegante, apareceu uma jaqueta fofa e incolor que sua filha lhe deu porque saiu de moda. Bela Solomonovna disse:
Está quente e tudo bem. Mas a coisa mais terrível aconteceu não com as coisas, mas com ela mesma. Assim que vestiu essas roupas de órfã, ela mudou internamente. Ela ficou quieta, invisível. Antes, ela entrou no prédio com a cabeça erguida, e os adolescentes que ali faziam barulho imediatamente se acalmaram e a cumprimentaram. Agora, ela escorregava pela parede, tentando não chamar a atenção, e esses mesmos adolescentes poderiam empurrá-la descuidadamente ou não notá-la. Ela ficou transparente. Eles pararam de reconhecê-la em sua própria biblioteca, onde ela saía por um velho hábito. Antes, as pessoas corriam para encontrá-la, mas agora o guarda perguntou secamente: "Vovó, aonde você está indo?" Vi como isso era doloroso para ela, mas ela continuou a economizar consigo mesma. Ela economizou dinheiro em uma caixa velha, negando-se até mesmo a meias novas, serzindo as velhas. O final desta história é triste, mas muito instrutivo. Bela Solomonovna faleceu silenciosamente durante o sono. Depois do funeral, a filha dela estava vasculhando o apartamento e me chamou para ajudar a carregar coisas pesadas. Ela abriu o guarda-roupa antigo e nós dois congelamos. Ali, nas profundezas, em uma capa, pendia um casaco de cachemira absolutamente novo e luxuoso, da cor de cereja madura com uma etiqueta. Acontece que Bela o comprou há 5 anos, aparentemente em uma explosão de espírito, mas nunca o usou nenhuma vez. Ela estava salvando. Para quê? Para quem? A filha olhou para este casaco, chorou e disse: "Mamãe queria ser tão econômica, mas se ela o tivesse usado, talvez tivesse se sentido diferente e vivido com mais alegria." O casaco acabou sendo dado a algum estranho porque o tamanho não cabia em ninguém da família. Acontece que Bela Solomonovna roubou de si mesma 5 anos de beleza e dignidade, por causa de algo que no final das contas não foi para ninguém. Ela se transformou em uma sombra cinza durante a vida, tendo uma roupa real no armário. Não repita esse erro. Se você tiver dinheiro para comprar um vestido, camisa ou casaco novo, compre agora mesmo. Coloque-o, olhe-se no espelho e diga a si mesmo: "Eu existo, estou aqui, sou digno do melhor simplesmente pelo direito da minha existência." Deixe que suas coisas lhe sirvam e não sejam monumentos às suas esperanças não realizadas em armários escuros. Lembre-se de que uma mortalha não tem bolsos e a vida não tem rascunhos. A terceira regra: testemunhas de vida. Não troque encontros com velhos amigos pelo papel de babá gratuita ou de ajuda doméstica para seus filhos, mesmo que você seja solicitado a fazer isso com muitas lágrimas. Isto pode parecer duro, porque a família, para nós, é sagrada. Mas há uma sutileza sobre a qual as pessoas ficam em silêncio, até que seja tarde demais. Seus filhos e netos são o seu futuro, mas seus amigos são o seu presente e, o mais importante, a única prova do seu passado. Somente essas pessoas, seus colegas, conhecem você não como um avô de bengala ou uma mãe velha, mas como a pessoa forte, jovem e ousada que você já foi. Eles são testemunhas vivas da sua vida. Eles se lembram de como você ria quando tinha todos os dentes, de como dançava quando seus joelhos não doíam, de como tomava decisões corajosas. Aos olhos deles, você ainda é o mesmo cara ou a mesma garota, apenas um pouco grisalho. Ao se comunicar com eles, você retorna às suas forças, se livra do fardo da idade. Com amigos, você é uma personalidade igual entre iguais. Mas para as crianças, por mais que te amem, você sempre será uma função. Pai, ancestral, ajudante, fonte de recursos. Esta é a lei da natureza. A água flui dos pais para os filhos. As crianças não podem ver você como igual. Isso viola a hierarquia. Portanto, quando você permanece apenas no círculo familiar, inevitavelmente começa a envelhecer de alma. Você simplesmente não tem ninguém para refletir quando jovem. A armadilha fecha suave e imperceptivelmente. Primeiro, sua filha pergunta: "Mãe, cancele o encontro com tia Rosa."
Precisamos que você cuide do bebê. Temos ingressos para o teatro. Você pensa, bem, Rosa vai entender. A família é mais importante. E você cancela. Aí seu filho pergunta, pai, não vá para esta garagem com a galera, me ajude a consertar a cerca da Dasha. E você não vai. 1, 2, 5 vezes. E agora seus amigos param de ligar porque cada um tem seu orgulho e ninguém quer se impor a alguém que está eternamente ocupado. E então acontece a coisa terrível. Você olha em volta, e não há ninguém além de parentes, e de repente você percebe que não tem ninguém com quem conversar em sua própria língua, ninguém com quem lembrar daquela mesma música, ninguém com quem discutir os velhos tempos, ninguém com quem apenas ficar em silêncio, entendendo-se sem palavras. Você se encontra em um vácuo. Você se sente solitário entre os seus e sua personalidade. Começa a se desgastar como uma moeda velha que passa constantemente de mão em mão, mas ninguém examina sua cunhagem. Preservar os amigos na velhice dá trabalho. Dá trabalho. E esse trabalho é mais importante do que louça lavada ou meia de tricô. Porque seus amigos são as âncoras que impedem que seu barco seja levado para o oceano do esquecimento enquanto você ainda está vivo. Vou lhe contar uma história que aconteceu com meu bom conhecido. Que a terra descanse levemente sobre ele, tio Monia. Mônia era a relojoeira, a melhor de todo o bairro. Mas ele era famoso não apenas porque conseguia reviver qualquer relógio, mas porque era a alma da empresa. Todas as quartas-feiras, com qualquer tempo, chuva ou neve, ele ia ao parque da cidade jogar xadrez. Ali se reuniu todo um grupo. Assim como ele, um ex-coronel, um professor de matemática e um velho alfaiate. Este era o seu ritual, o seu clube masculino, o seu santuário. Eles não apenas moveram peças para lá, eles discutiram sobre política, contaram piadas, xingaram o governo e se sentiram vivos. Mônia voltou de lá com os olhos ardentes, endireitou os ombros e brincou com a esposa. Nessas noites, ele não era um velho, mas um rei. Mas então sua esposa morreu, e Mônia ficou sozinha em um grande apartamento. Sua filha, uma alma bondosa, o convenceu a vender o lugar e se mudar para a espaçosa casa dela e do marido, fora da cidade. Papai, ela disse, você estará melhor lá. Ar fresco, netos por perto, nós cuidaremos de você. E Mônia concordou. Ele se mudou. Nas primeiras semanas tudo correu bem, mas depois chegou a quarta-feira. Mônia começou a se preparar para ir à cidade, ao parque. Foi um longo caminho a percorrer, de trem elétrico. Sua filha viu isso e ergueu as mãos. Pai, aonde você está indo? Sua pressão está subindo, há gelo nas ruas. E além disso, queríamos ir à loja hoje. Precisamos que você cuide do cachorro e espere o mensageiro. Mônia pensou e ficou. Tudo bem, ele decidiu. Eu irei na próxima quarta-feira. Na quarta-feira seguinte, seu neto adoeceu. Pai, que jogos de xadrez! Sua filha disse em tom de censura. A criança está com febre. Precisamos de ajuda. E se tivermos que chamar uma ambulância e estivermos no trabalho? Mônia ficou novamente. Ele tinha vergonha de abandonar a família em apuros. Afinal, ele é um bom pai e avô. 2 meses se passaram assim. Mônia não foi ao parque nem uma vez. Ele tentou ligar para seus amigos, mas a conversa telefônica não fluiu. Bem, venha, Mônia, adiamos o jogo, disseram eles. Mas em suas vozes já se ouvia frieza. Eles entenderam que Mônia havia saído do rodízio. E em casa, Mônia se tornou uma pessoa muito útil. Ele passeou com o cachorro, abriu a porta para os mensageiros, descascou batatas, conferiu o dever de casa do neto. Ele estava carregado de manhã à noite. Mas comecei a notar, visitando-os, que Monia estava desaparecendo. Antes ele usava um belo boné e colete, mas agora andava pela casa de moletom. Antes, ele sempre tinha uma piada afiada pronta, mas agora apenas assentiu e perguntou. Há mais alguma coisa que precise ser feita? Uma vez perguntei a ele, Mônia, e o xadrez?
Ele olhou para mim com olhos vazios e extintos e acenou com a mão. Ah, Joseph, quem precisa disso? É longe e perdi o hábito. Há muito o que fazer aqui. Ele morreu 6 meses depois. Não por doença. Seu coração simplesmente parou durante o sono. Os médicos disseram: idade. Mas acho que foi melancolia. No funeral estavam muitos parentes, colegas da filha, vizinhos da Dasha dizendo que ele era uma pessoa prestativa, que ajudante, como amava os netos. Mas nenhum jogador de xadrez compareceu. Eles simplesmente não sabiam. A conexão foi cortada, e fiquei diante de seu túmulo pensando: aqui jaz Mônia. Para todos aqui, ele é apenas um avô que descascava bem as batatas. E ninguém presente, exceto eu, sabe que essa pessoa poderia dar cheque-mate em 3 lances ao campeão distrital e contar histórias que fariam todo o parque cair na gargalhada. Um universo inteiro morreu com ele, porque ele mesmo separou de si aqueles que preservaram esse universo. Ele trocou testemunhas de sua vida pelo papel de um conveniente fantasma doméstico. Não repita o destino de Mônia. Deixe o mundo inteiro esperar enquanto você joga. A 4ª regra, a 2ª chave. Sua essência é simples, mas cumpri-la às vezes é o mais difícil de tudo. Nunca entregue as chaves do seu apartamento a parentes por precaução, sem condições estritas e acordadas. E é melhor não distribuí-los enquanto você ainda é capaz de chegar até a porta sozinho. Vivemos em um mundo onde o medo é constantemente instilado em nós. Mãe, você já tem 70 anos. E se sua pressão subir? E se você cair no banheiro? E se você não conseguir atender o telefone? Dê-nos uma 2ª via, deixe-a ficar conosco. Será mais tranquilo para nós. E você, claro, concorda porque não quer que seus filhos se preocupem. Porque você mesmo tem medo desse desamparo. Você doa este pequeno pedaço de metal e parece que comprou segurança. Mas, na realidade, você vendeu sua privacidade. Você vendeu seu direito ao que os sábios chamam de solidão sagrada. Assim que a chave de outra pessoa entra no bolso de outra pessoa, mesmo que seja no bolso do seu filho querido, sua casa deixa de ser sua fortaleza. Transforma-se em via pública, dormitório, sala de espera. Você não pode mais andar calmamente pela casa de cueca, porque a qualquer momento a fechadura pode clicar. Você não pode deixar um copo sujo na mesa, porque eles podem entrar e dizer que você fez uma bagunça. Você não pode simplesmente deitar e olhar para o teto, porque se eles entrarem e te verem assim, o pânico vai começar e os médicos serão chamados. Você desenvolve ansiedade crônica. Seu ouvido está constantemente sintonizado com o som da escada. Você deixa de ser o mestre. Você se torna um vigia esperando pela inspeção. E isso não acontece por maldade. As crianças muitas vezes não entendem os limites. Primeiro, eles vêm trazer mantimentos enquanto você não está lá. Ah, mãe, compramos leite para você. Coloquei na geladeira. Parece cuidado, certo? Mas isso significa que eles estavam vasculhando sua geladeira. Aí eles pararam para usar o banheiro porque estavam de passagem. Aí começam a guardar pneus de inverno ou esquis velhos na sua varanda porque você desperdiçou espaço e nós temos as chaves, nós mesmos levaremos. E um dia você acorda em um apartamento abarrotado de coisas de outras pessoas. E pessoas que você não convidou estão andando pela sua cozinha fazendo café na sua jarra. Existe uma velha sabedoria judaica. Uma porta que pode ser aberta por alguém que não seja o dono não é uma porta, é um buraco na parede. Se você não tem um lugar onde possa definitivamente se isolar do mundo inteiro com um ferrolho, você não tem uma casa, você só tem um beliche. E uma pessoa sem casa perde o seu núcleo. Vou contar uma história sobre meu bom conhecido, o violinista Efim Solomonovich. Era um homem de alta cultura, intelectual até os ossos, que até levava o lixo para fora de gravata. Ele morou sozinho após a morte da esposa, e em seu apartamento sempre reinou uma ordem ideal, quase museológica.
As partituras estavam em pilhas organizadas, o violino num estojo de veludo, nem uma migalha sobre a mesa. Efim valorizou muito esse pedido. Era a sua maneira de manter o caos da velhice sob controle. Quando ele completou 78 anos, seu filho o convenceu a desistir de um molho de chaves. Papai, sua idade, seu coração, estamos preocupados. A música padrão. Efim, sendo uma pessoa gentil, concordou. No início, o filho ligou antes de vir, depois começou a ligar da entrada do prédio, e depois de alguns meses, os limites foram completamente apagados. Um dia, Efim Solomonovich decidiu dar a si mesmo um dia de lembranças. Ele pegou cartas antigas de sua falecida esposa, gravou um disco com sua ópera favorita, vestiu seu velho e gasto, mas amado roupão de casa, serviu-se de um copo de conhaque e sentou-se na poltrona para chorar. Ele precisava disso. Chorar. Falar com o retrato dela, ser fraco, ficar confuso, ser apenas um nervo. Este foi um momento íntimo que ninguém deveria ver. E bem no meio desse ato sagrado, uma chave girou na fechadura sem chamar, sem bater. A porta se abriu com estrondo e o filho irrompeu no corredor junto com a nora e 2 netos barulhentos. Eles estavam rindo, contando alguma coisa. O filho gritou da porta: "Pai, estávamos passando e resolvemos fazer uma surpresa. Trouxemos bolo." Eles entraram na sala e viram a foto. O velho pai, manchado de lágrimas, com um manto velho e um copo. Cartas espalhadas. O silêncio pairou. A nora franziu o rosto como se tivesse visto algo indecente. O filho disse, confuso: "Pai, o que há de errado? Aconteceu alguma coisa? Você vai beber de manhã?" Os netos pareciam assustados. Naquele momento, Efim Solomonovich morreu. Não, fisicamente ele estava vivo, mas como personalidade foi destruído. Eles o pegaram desprevenido num momento de nudez de sua alma. Seu segredo foi violado. Ele foi feito para parecer um velho bêbado patético na frente de sua família, embora ele simplesmente quisesse meia hora para comemorar o amor de toda a sua vida. A surpresa se transformou em humilhação. Ele começou a esconder as cartas, dando desculpas, enxugando as lágrimas, sentindo-se como um estudante mal comportado. A noite foi arruinada. Beberam chá, mas Efim ficou em silêncio, olhando para a mesa. Ele se sentiu violado. Em sua própria casa, ele não tinha direito às lágrimas. No dia seguinte, Efim Solomonovich chamou um serralheiro e trocou o cilindro da fechadura. Quando seu filho tentou abrir a porta com a chave e não conseguiu, ele começou a ligar e ficar indignado. "Papai, a fechadura quebrou." Efim abriu a porta sem tirar a corrente e disse baixinho, mas com a firmeza que nunca havia dito na vida: "A fechadura não quebrou. A fechadura agora funciona corretamente. Minha casa é minha alma, e você só entra em uma alma por convite." Seu filho ficou ofendido por 6 meses. Gritou que seu pai havia enlouquecido. Mas Efim manteve-se firme. E você sabe o quê? O relacionamento ficou melhor. O filho começou a ligar e perguntar: "Pai, é conveniente para você? Podemos passar por aqui?" E Efim novamente se sentiu como uma pessoa que as pessoas visitam, e não como um objeto que é verificado dentro do prazo. Não tenha medo de devolver suas chaves. A sua segurança não é uma duplicata no bolso dos seus filhos. Sua segurança é um senso de sua própria dignidade. Se você realmente tem medo de que algo aconteça com você, combine com os vizinhos, coloque uma chave em um envelope, feche-o, assine-o e entregue-o com uma ordem. Só abra se eu não responder por 3 horas ou gritar por socorro. Mas nunca dê a chave a quem possa usá-la simplesmente porque estava passando de carro. Sua porta deve estar fechada. Este é o limite do seu eu. A 5ª regra é a regra do livro de reclamações. Em nossa cultura, considera-se que boa mãe ou bom pai é aquele que sempre escuta. Temos orgulho que as crianças confiem em nós, que nos liguem todos os dias e nos contem todos os detalhes de suas vidas.
Pensamos: aqui está, verdadeira proximidade. Estou mantendo o controle sobre o pulso. Mas sejamos honestos, muitas vezes isto não é proximidade, é exploração. Imagine uma situação familiar a milhões. O telefone toca. Você vê o nome da sua filha ou do seu filho e, em vez de alegria, algo dentro de você esfria. Porque você sabe, agora eles vão jogar um balde de lixo em você. Eles lhe dirão como o marido é um canalha, como o chefe é um idiota, como os vizinhos se comportam de maneira terrível, como o mundo é injusto. Você vai ouvir por 1 hora, 2 horas, vai acenar com a cabeça, concordar, dar conselhos que ninguém escuta. E então a conversa terminará. E o que acontece a seguir? Esta é a parte mais importante que perdemos. Seu filho, depois de falar, sente alívio. Largaram a tensão como uma mochila pesada e passaram a viver, alegres, leves. E você? Você fica com aquela mochila. Você pega essa ansiedade externa, a raiva externa, o ressentimento externo e começa a carregá-los dentro de si. Sua pressão arterial sobe. Você não consegue dormir antes das 3 da manhã. Você toma remédio, repassa seus diálogos em sua cabeça, encontra soluções. Você adoece com suas doenças e sofre seus sofrimentos. Você trabalha como terapeuta gratuito, mas sem salário e sem direito a férias. Você se torna aquele mesmo livro de reclamações onde só se escrevem coisas desagradáveis, mas que ninguém lê para resolver a situação. As pessoas só escrevem para desabafar, e isso está te matando. A psicossomática é uma coisa terrível. Já vi idosos que sofreram de câncer ou derrames não porque tivessem uma genética ruim, mas porque durante anos digeriram o veneno dos problemas de outras pessoas, que as pessoas mais próximas despejaram neles. Além disso, quando você trabalha como um tanque de drenagem da negatividade, você prejudica as próprias crianças. Enquanto eles puderem simplesmente despejar sua irritação em você, eles não aprenderão a resolver problemas. Por que mudar alguma coisa no relacionamento com o marido? Se você pode ligar para a mãe, reclamar, receber uma parcela de simpatia e se acalmar. Você se torna uma muleta que os impede de aprender a andar. O verdadeiro amor não é compartilhar a dor, mas sim dizer: acredito que você vai aguentar, mas não vou ferver nisso junto com você. Vou contar uma história sobre minha velha conhecida chamada Clara Markovna. Era uma mulher de coração de ouro, ex-professora de música, refinada, intelectual, de natureza muito sensível. Ela tinha uma filha única, Rosa. Rosa era o completo oposto da mãe, barulhenta, impulsiva, sempre dramática. Rosa casou-se com um homem de caráter, digamos, difícil. E na família deles, cada dia era como viver num vulcão. Ou eles estavam quebrando pratos, ou se amando até o túmulo. E todo, absolutamente todo escândalo, Rosa trazia para a mãe. Foi um ritual. Exatamente às 9 da noite, a ligação chegaria. Clara Markovna pegava o telefone, sentava-se na poltrona e tudo começava. Mãe, ele está de volta. Mãe! Você não imagina o que ele disse. Mãe, estou pedindo o divórcio. Clara empalidecia, apertava o coração, tomava gotas, chorava junto com a filha, implorava para que ela se acalmasse. Essas conversas duraram horas. Clara não dormia à noite. Ela procurou advogados. Ela pensou em como trocar o apartamento. Ela experimentou esse divórcio como se fosse seu. E na manhã seguinte, quando Clara Markovna, de rosto cinzento e mãos trêmulas, ligava para a filha para perguntar como estavam as coisas, Rosa respondia com voz alegre. Ah, mamãe, está tudo bem, nos reconciliamos. Ele me comprou flores. Vamos ao cinema. Imagine esse absurdo. Clara tem uma crise hipertensiva. Ela está deitada e Rosa está no cinema. Isso continuou por 10 anos. 10 anos. Clara viveu o inferno alheio, que para Rosa era apenas diversão, uma forma de desabafar. Tudo terminou em cardiologia. Clara foi levada com um quadro pré-infarto logo após outro telefonema de sua filha. O médico assistente,
Um velho judeu experiente olhou para ela e disse: Clara, seu coração está saudável. Você é forte fisicamente, mas sua alma está envenenada. Você bebe o veneno de outra pessoa todos os dias. Se não fechar esta torneira, não a salvaremos. E quando Rosa chegou ao hospital, toda chorando de laranja, e saiu da porta contando o quanto estava assustada e como o marido não a apoiou naquele momento, Clara a interrompeu pela primeira vez na vida. Ela ergueu a mão fraca com um cateter na veia e disse baixinho, mas com firmeza: Pare, eu te amo, mas não quero mais saber de nada de ruim sobre seu marido. Se você quiser se divorciar, divorcie-se. Vou ajudar a mudar as coisas, mas você não pode mais reclamar comigo sobre ele. Não sou uma lata de lixo, sou sua mãe. Quero viver. Rosa ficou surpresa. Ela ficou ofendida. Ela gritou: Você se tornou insensível, não se importa comigo. Ela não ligou por 2 semanas. Para Clara, estas foram as 2 semanas mais terríveis. Ela pensou que tinha perdido a filha para sempre, mas ela resistiu. E então, Rosa veio, quieta, e começaram a conversar sobre outras coisas, sobre livros, sobre o clima, sobre receitas de tortas, sobre netos. Descobriu-se que se você remover as reclamações da conversa, será liberado espaço para o amor. Rosa parou de usar a mãe como colete para chorar. E, aliás, na própria família ela começou a se comportar de forma mais madura, porque não tinha com quem reclamar. Ela tinha que resolver problemas. Clara Markovna viveu mais 20 anos calmos e felizes. Mais tarde, ela sempre me dizia: Joseph, eu entendi uma coisa. Ouvidos nos foram dados para ouvir a música da vida, não o barulho dos escândalos alheios. Cuide de seus ouvidos e seu coração agradecerá. Portanto, meus queridos, estabeleçam esta regra para si mesmos hoje mesmo. Se as crianças começarem a usá-lo como um livro de reclamações, feche esse livro com cuidado, mas de forma decisiva. Diga: Eu te amo, mas essas conversas fazem meu coração doer. Vamos conversar sobre coisas boas, e você mesmo resolverá as coisas ruins, você é forte. Acredite, no começo eles vão ficar ofendidos, mas depois vão começar a te respeitar, porque só respeitam quem valoriza a própria vida. Não se permita ser transformado em pessoal de atendimento emocional. Vocês são pais, vocês são a fonte, e não podem cuspir numa fonte, senão a água fica amarga para todos. A 6ª regra: meu prato. Ouça-me, porque esta regra diz respeito à alegria mais doce, mais compreensível e última que nos resta quando nossas pernas não correm mais e nossos olhos se cansam rapidamente de ler. Esta é a alegria do paladar, a alegria de escolher com o que preencher seu corpo. Lembre-se, nunca permita que seus filhos, mesmo com as melhores intenções, estabeleçam uma ditadura sobre sua dieta e transformem sua mesa de jantar em uma enfermaria de hospital de regime rígido. Na velhice, a comida deixa de ser apenas combustível. É um ritual, é consolo, é memória. É, por assim dizer, uma das últimas maneiras de sentir este mundo pelo sabor no sentido mais literal. Mas o que acontece na realidade? As crianças, depois de lerem a internet, de assistirem a programas sobre saúde e movidas pelo próprio medo de perder você, começam a salvá-lo do colesterol, do açúcar e do sal. Eles vão até sua casa e fazem uma revisão. Pai, por que você precisa dessa manteiga? É veneno para seus vasos. Vamos jogar fora. Mãe, que tortas? Você não pode comer farinha. Seu açúcar está no limite máximo. Aqui estão brócolis cozidos no vapor para você. É saudável. E o inferno começa. Inferno silencioso, estéril e sem graça. Você se senta à mesa e tem diante de você um prato com algo cinza, sem gosto, mas muito saudável. Você masca como chiclete, sentindo apenas melancolia. E as crianças ficam diante de sua alma e acenam com a cabeça. Coma, coma! Isso prolonga a vida. Mas eles não entendem uma coisa terrível. Tal vida
privada de pequenas alegrias pecaminosas, torna-se insuportavelmente longa e vazia. Quando uma pessoa é privada do direito de decidir o que colocar na boca, ela fica reduzida ao nível de uma criança de 1 ano ou de um paciente irracional. Esta é uma humilhação que atinge o âmago da personalidade. Você deixa de ser o dono do seu corpo. Seu corpo se torna um objeto que precisa ser operado adequadamente para durar mais tempo. Mas você não é um carro velho que precisa ser abastecido com gasolina de qualidade para não parar. Você é uma pessoa. Às vezes, um pedaço de arenque gordo ou um doce curam melhor a alma do que um punhado de comprimidos. Existe uma velha sabedoria. Se você tirar todos os prazeres de uma pessoa para que ela viva 100 anos, ela o amaldiçoará no 99º ano, porque esse ano durará uma eternidade para ela. Seu prato é seu território soberano. Se você quer comer batata frita, entendendo todos os riscos, a escolha é sua, a responsabilidade é sua. É melhor viver 1 mês a menos, mas com um sorriso no rosto depois de um jantar delicioso, do que puxar a correia durante anos, engasgando-se com o odiado espinafre e sentindo-se prisioneiro da própria cozinha. Vou contar uma história sobre meu vizinho da Dasha, uma pessoa maravilhosa chamada Zalman Ilyich. Durante toda a sua vida, ele foi um gourmet. Ele não apenas gostava de comer, ele entendia de comida. Ele mesmo cozinhava tanto forchmack que as pessoas vinham até ele do outro lado da cidade só para experimentá-lo. E seus torresmos de ganso eram poesia. Zalman era um homem grande, barulhento e alegre, que sempre tinha o rosto vermelho e ria alto. Quando completou 72 anos, teve um pequeno aumento na pressão arterial. Nada crítico, apenas a idade. Mas sua filha Sônia, uma mulher rígida e muito ansiosa, decidiu que era a hora de colocar o pai sob mão de ferro. Ela se mudou para a Dasha dele durante todo o verão e anunciou uma operação de saúde. Em um dia, tudo desapareceu da casa de Zalman. Sal, açúcar, óleo, defumados, pão branco. Sônia comprou um vaporizador. Peru sem graça, trigo sarraceno sem sal e abobrinha cozida apareceram na mesa. Zalman, a princípio, tentou brincar. Sonética, você quer que eu morra saudável? Mas os vermes não se importam com o meu colesterol. Mas Sônia não riu. Ela chorou e disse: Papai, quero que você viva. Você precisa me ouvir. E Zalman, sendo uma pessoa gentil e amando sua filha, se rendeu. Ele começou a comer o que ela lhe deu. Eu parava para vê-lo à noite. Antes sentávamos com ele, cortávamos um pouco de gordura salgada, servimos um copinho, conversávamos sobre a vida e seus olhos brilhavam. Agora nos sentávamos diante de pratos com cenouras raladas. Zalman mastigou devagar, com ar de mártir. Ele perdeu peso. Seu rosto deixou de ficar vermelho. Tornou-se meio terreno, mas o mais terrível é que ele parou de rir. A energia o deixou. Os médicos elogiaram Sônia. Veja os resultados desses testes, como os de um astronauta. Você salvou seu pai. E o astronauta Zalman sentou-se na varanda, olhou fixamente para um ponto e ficou em silêncio. Uma vez ele me disse: Joseph, você sabe, eu acordo de manhã e não quero me levantar. Antes eu pensava, agora vou me levantar, fazer café, passar manteiga no pão, comer um pedaço de queijo. E agora sei que aquele mingau de aveia insosso com água está me esperando lá, e não tenho motivo para acordar. A comida era meu combustível, e agora estou funcionando com o tanque vazio. Isso continuou por 2 anos. Zalman se transformou em uma sombra. Ele se tornou um velho irritadiço e resmungão que brigava com os netos. Sua saúde era excelente, mas não havia vida nele. O desfecho veio inesperadamente. Na véspera de seu aniversário de 75 anos, Sônia partiu para a cidade para comprar presentes. Zalman foi deixado sozinho. Ele me ligou e disse numa voz em que ouvi pela primeira vez em muito tempo as notas do velho hooligan: Joseph, pegue um táxi, vá ao mercado, compre o pato mais gordo, compre pão branco, compre manteiga, compre um bolo com creme.
urgentemente. Eu cheguei, Zalman trancou as portas com um ferrolho. Ele mesmo estava perto do fogão. Ele fritou aquele pato e o cheiro espalhou-se por toda a tarde aldeia. Ele cantou músicas. Quando nos sentamos à mesa, ele comeu com as mãos. A gordura escorreu pelo seu queixo. Ele mergulhou o pão no molho. Ele semicerrou os olhos e gemeu de prazer. Ele comeu metade do pato e um pedaço enorme de bolo. Tive medo que ele se sentisse mal, mas ele parecia absolutamente feliz. Ele ergueu o copo que eu também trouxe e disse: Joseph, neste momento estou vivo. Se eu morrer esta noite, morrerei como rei, não como coelho. Quando Sônia voltou e viu a montanha de ossos e pratos vazios, teve um ataque histérico. Ela gritou: Você se matou? Mas Zalman olhou para ela com calma e disse: Não, filha, você estava me matando há 2 anos com seu mingau, e hoje eu ressuscitei. E lembre-se, de agora em diante comerei o que quiser. Por mais que seja medido para mim, é quanto tempo vou viver. Mas será a minha vida, e será saborosa. Zalman Ilitch viveu mais 6 anos depois disso. Sim, ele tinha pressão arterial. Sim, ele tomou comprimidos, mas sobreviveu. Ele cozinhava, reunia convidados, brincava. Ele morreu aos 81 anos, instantaneamente, sem sofrimento. Mas ele não permitiu que seus últimos anos se transformassem em uma existência insípida. Portanto, meus amigos, lutem pelo seu prato. Sua saúde é sua responsabilidade, mas seu prazer também é seu direito. Não deixe ninguém entrar na sua boca. Diga a seus filhos: agradeço o seu cuidado, mas sou adulto. Sei o que é prejudicial para mim, mas escolho a alegria. Deixe que esteja na sua mesa o que te faz sorrir, mesmo que seja errado do ponto de vista médico, porque uma pessoa feliz vive sempre mais que uma infeliz, mesmo com resultados de exames ideais. A 7ª regra do convidado de honra. Temos um hábito terrível que erroneamente chamamos de hospitalidade. Quando sabemos que filhos e netos estão chegando, entramos em pânico. Começamos a nos preparar com 3 dias de antecedência. Ficamos diante do fogão até que nossas pernas comecem a zumbir como postes telegráficos. Cortamos, fritamos, cozinhamos no vapor, assamos. O apartamento vira uma oficina quente. E então, chega o momento da celebração. Os convidados chegam alegres, bem vestidos, descansados. Eles se sentam à mesa. E o que você faz? Você não senta, você corre. Traga o prato quente, tire os pratos sujos, corte o pão, sirva o chá, enxugue o suco derramado. Você se senta na beirada de uma cadeira apenas por 1 minuto para ouvir um brinde em sua homenagem e se levanta de novo porque a torta está queimando. E no final da noite, quando todos satisfeitos e contentes voltam para casa, você desmaia sem forças. Você não sente alegria com o encontro. Você só tem uma montanha de louça suja e dores nas costas. Você se sente como um limão espremido. O mais terrível nesse cenário é que seus filhos se acostumam a vê-lo não como chefe de família, nem como um ancião sábio ou uma mãe querida, mas como um prestador de serviço. Eles param de valorizar o seu trabalho porque ele se torna a norma para eles, como o ar. Eles não vêm até você. Eles vêm a um restaurante onde é delicioso, de graça, e você não precisa lavar a louça. E enquanto você se preocupa com os pratos, você perde o mais importante: a comunicação. Você não ouve o que os netos estão falando. Você não vê os olhos dos seus filhos. Você só vê garfos sujos. A sabedoria judaica diz: se a dona da casa está tão cansada que não consegue sorrir, então a guloseima na mesa vira cinzas, mesmo que seja o mel mais doce. A celebração deve ser uma celebração para todos e, antes de tudo, para você. Você conquistou o direito de sentar-se à cabeceira da mesa linda, calma e receber cuidados, e não distribuí-los a ponto da autodestruição. Vou contar uma história sobre minha parente distante, tia Esther. Esta era uma mulher de lendária fama culinária.
Rumores sobre seu peixe recheado circularam até nas cidades vizinhas. Qualquer celebração em sua casa era uma festa. Para o ano novo, ela preparou 12 pratos, nada menos. Todos vieram até ela. Filhos, sobrinhos, netos, vizinhos. 20 pessoas à mesa. Esta era a norma. Esther começou a se preparar com uma semana de antecedência. Ela carregava sacolas pesadas do mercado. Ela não dormia noites marinando carne. No dia da comemoração, ela estava toda vermelha, ensaboada, de avental. Ela correu entre a cozinha e a sala como se estivesse nervosa. Todos comeram, elogiaram, brindaram, e ela apenas acenou com a mão. Coma, coma, irei mais tarde. O ponto de ruptura veio quando ela completou 75 anos. Era o aniversário dela. Toda a família reunida. Esther, como sempre, se superou. A mesa estava gemendo. Mas no meio da noite, quando ela carregava seu prato exclusivo, um enorme ganso com maçãs, a escuridão apareceu diante de seus olhos. Suas mãos tremeram e o prato pesado caiu no chão com estrondo. Gordura espalhada pelo tapete, o ganso rolou para baixo do sofá. O silêncio pairou na sala. Esther ficou ali com falta de ar e esperou que alguém corresse até ela e perguntasse: Mãe, você está se sentindo mal? Sente-se. Mas em vez disso, ela ouviu a voz desapontada de seu neto mais velho. Bem, eu estava esperando tanto pelo ganso. Vovó, por que você é tão descuidada? E a filha acrescentou: Mãe, bem, vamos limpar isso rapidamente antes que a gordura penetre. Traga trapos. Ninguém olhou para ela. Todos olharam para o tapete estragado e para o ganso. Naquele momento, Esther entendeu uma coisa terrível. Para eles, ela é simplesmente uma máquina de entrega de comida. Se a máquina quebrou e deixou cair o ganso, eles não ficarão chateados com a máquina, mas com o ganso. Ela silenciosamente se virou e foi para o quarto, trancou-se e chorou a noite toda. Os convidados terminaram as saladas, tomaram chá, encontraram tudo sozinhos e saíram ofendidos porque a aniversariante os abandonou. Na celebração seguinte, era Páscoa. A família se reuniu novamente na casa dela. Eles chegaram com fome, antecipando um banquete. Eles entraram na sala e congelaram. A mesa estava coberta com uma linda toalha. Havia flores, velas, as melhores porcelanas. Mas os pratos estavam vazios. Nada de peixe, nada de saladas, nada de pratos quentes. Esther saiu do quarto para eles. Ela não estava de avental, mas sim com seu melhor vestido de seda, com o cabelo penteado e um colar de pérolas. Ela sentou-se na cabeceira da mesa vazia, sorriu para os parentes atordoados e disse com calma e majestade: Meus filhos, sejam bem-vindos. Hoje introduzi uma nova regra. Sou um convidado de honra em minha própria casa. Não sou mais cozinheira ou garçonete. Estou velha demais para isso e me respeito demais. Então, se quiserem comer, peçam comida em um restaurante ou vão para a cozinha e cozinhem vocês mesmos. Há produtos na geladeira e eu vou beber vinho e aproveitar a vida. A princípio houve choque, depois indignação. Mãe, o quê? Acabamos de sair da estrada. Mas Esther nem sequer levantou uma sobrancelha. Ela se serviu de uma taça de vinho e começou a perguntar à neta sobre seus estudos. Não havia nada a ser feito. Os genros foram ao armazém, as filhas ficaram perto do fogão, os netos começaram a cortar o pão. Depois de 2 horas, a mesa estava posta. A comida era simples, não tão deliciosa quanto a da mamãe, mas todos se divertiram. E Esther sentou-se como uma rainha. Pela primeira vez em 40 anos, ela não se levantou nenhuma vez para trazer sal. E você sabe o quê? Foi precisamente naquela noite que as crianças olharam para ela com admiração. Eles viram nela uma mulher, não uma serva. Eles cuidaram dela. Vovó, devo servir você? Avó, devo servir para você. Desde então, isso se tornou lei. Eles se reúnem na casa de Esther, mas as crianças trazem comida ou pedem delivery.
Esther nunca mais ficou no fogão durante uma comemoração e sempre me dizia: José, perdi o ganso, mas me encontrei. É melhor deixá-los comer pizza de caixa, mas ver diante deles uma mãe viva e feliz, do que devorar iguarias olhando para minhas costas curvadas na pia. Não tenha medo de tirar o avental. Diga diretamente a seus filhos: minha força não é infinita. Quero estar com vocês, não na cozinha. Vamos pensar em como fazer isso. Deixe que todos tragam um prato. Deixe-os contribuir com comida pronta. O mundo não entrará em colapso. Pelo contrário, a celebração será honesta. Você é o tesouro da família, e os tesouros não são usados para quebrar nozes. Seja um convidado de honra enquanto estiver vivo, não quando eles estiverem comemorando você. Ouça-me agora, porque este é o cerne de tudo o que falamos, e sem entender isso, todas as regras são inúteis. Muitos de vocês têm medo de recusar seus filhos pensando: e se eles ficarem ofendidos? Como posso pensar em mim mesmo quando eles estão passando por momentos difíceis? Mas lembre-se da verdade cruel, mas salvadora. Autossacrifício sem fim não é amor, é corrupção. Quando você dá tudo aos filhos até a última gota, casa, dinheiro, tempo, saúde, o direito de decidir, você não os está ajudando. Você os está tornando inválidos da alma. Você está ensinando-lhes coisas terríveis. Que você é apenas um recurso, um poço sem fim que pode ser escavado até o fundo. Mas o fundo sempre chega. E quando você fica vazio, doente e enfermo, eles não serão gratos a você. Ficarão irritados porque a fonte secou e não aprenderam a viver sem se alimentar. O verdadeiro amor é a capacidade de dizer um não firme para se preservar. Porque somente um pai forte, íntegro e que se preze, pode ser um verdadeiro apoio em um momento difícil. Não seja uma muleta que é jogada fora com alívio quando a perna está curada. Seja um alicerce que sustente a casa, mas que não penetre no solo. Vamos traçar a linha. Passamos com você 7 etapas para preservar a dignidade. Ritual sagrado, casaco novo, testemunhas de vida, segunda chave, livro de reclamações, meu prato e convidado de honra. Todas essas regras se resumem a uma sabedoria profunda que meus ancestrais me transmitiram. O Todo-Poderoso não confiou sua vida a você para que você a entregasse em pedaços e desaparecesse como fumaça. Ele deu a você para que você levasse a luz da sua alma até o fim, com respeito por esse presente. A velhice não é um tempo de desaparecimento e nem um tempo de serviço. Este é um momento em que você é obrigado a se tornar o principal guardião de si mesmo. Se você mesmo não se valoriza como o maior tesouro, ninguém neste mundo, mesmo as pessoas mais queridas, fará isso por você.